Olá, começa agora mais um TCU em Ação. Neste programa vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geraram economia aos cofres públicos e auditorias que colaboram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. Presidente Augusto Nardes recebe parlamentares e apresenta as recentes mudanças na estrutura do TCU. Tribunal faz auditoria na ANP e verifica o sistema que mede a quantidade de petróleo produzida. A Olimpíada de 2016 está chegando. A Corte de Contas acompanha de perto a preparação para o espetáculo do esporte. Para apresentar a nova estrutura do TCU, o ministro Augusto Nardes tem recebido deputados e senadores em cafés da manhã. Os parlamentares ficaram sabendo que o tribunal agora se organiza em 4 áreas temáticas. Acompanhe. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, tem realizado encontros com lideranças parlamentares. O objetivo é mostrar aos deputados e senadores que o TCU não se afasta de sua missão constitucional de verificar a legalidade e a conformidade dos atos de gestão. No entanto, a Corte de Contas agora está atuando de forma ainda mais pedagógica. A ideia é dar subsídio aos gestores de modo que adotem medidas para evitar, já na origem, a ocorrência de irregularidades. Algumas falhas, inclusive, são muito recorrentes, aparecendo em diversas fiscalizações. Durante os encontros, Nardes explicou aos congressistas a nova estrutura do TCU, com foco em 4 áreas temáticas: social, serviços públicos, infraestrutura e desenvolvimento nacional. Eu acho que esse encontro foi fundamental para que pudéssemos ter uma ideia exata daquilo que o Tribunal de Contas pode ajudar a gente a encontrar os caminhos para a solução dos gargalos que teve diversos desse país. O presidente Nardes explicou aos parlamentares que é exemplo da fiscalização que o TCU realiza nas principais obras públicas do país, o Fiscobras. A Corte de Contas vai produzir outros relatórios periódicos. Haverá fiscalizações em temas como educação, saúde e previdência. Outro assunto destacado pelo presidente Augusto Nardes foi a realização de auditorias coordenadas com outras entidades de fiscalização. É que o Brasil está na presidência da OLACEFES, Organização Latino-Americana e do Caribe, de entidades fiscalizadoras superiores e que tem o objetivo de estreitar os laços com seus pares, realizando trabalhos conjuntos. Participaram dos encontros com o presidente do TCU os senadores Ciro Miranda, de Goiás, o alagoano Benedito Lira, o sul-mato-grossense Valdemir Moca, Antônio Carlos Valadares, de Sergipe, a baiana Lídice da Mata, além dos capixabas Ricardo Ferraço e Ana Rita. Para nós foi inédito. Primeiro, nós não conhecíamos as ferramentas que nós podemos utilizar no Congresso Nacional que o TCU nos oferece. Dados confiáveis, com pessoas capacitadas e focadas. Eu não consigo imaginar mais o Brasil sem um TCU. O TCU hoje é o órgão, não que seja o órgão crítico por ser crítico, mas ele é aquele que não deixa continuar cometendo tamanho deslizes que nós temos visto aqui nesse país. Então, ele procura focar em gestão governamental, procura focar nos editais, procura focar em todas as áreas, principalmente na minha, que é educação, cultura e esporte, vai ser de uma serventia muito grande. Nós queremos esse instrumento para melhorar o Brasil. Também marcaram presença nos cafés da manhã com o presidente do TCU, os deputados João Magalhães, de Minas Gerais, o gaúcho Jerônimo Goergen, Doutor Rosinha, do Paraná, o pernambucano Eduardo da Fonte, Edinho Benz, de Santa Catarina, o rio-grandense Sérgio Moraes, o catarinense Décio Lima, o baiano José Carlos Araújo, Ângelo Agnolim, de Tocantins, o paranaense Fernando Jacobo e o mineiro Lincoln Portela. Ainda da Câmara dos Deputados, os deputados cariocas Jandira Fegali, Rodrigo Maia e Otávio Leite. Parlamentares paulistas também estiveram nos cafés da manhã, Roberto Santiago e Gabriel Chalita. Na medida em que o tribunal possa ser mais ágil, mais tempestivo, é evidente que essa colaboração que o tribunal tem dado
à melhoria das condições de trabalho na administração pública federal, vai, sem dúvida, buscar novos horizontes, porque o tribunal, trabalhando preventivamente, também vai estar trabalhando pedagogicamente. O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para fiscalizar os institutos federais. Os ministros perceberam que a rede se expandiu bastante, mas é necessário que seja aprimorada. Foi recomendado pela Corte de Contas que seja aumentado o número de professores e de técnicos de laboratório. A Rede Federal de Educação Profissionalizante, Científica e Tecnológica é formada por 38 institutos federais, espalhados por todas as regiões do país. Essas escolas oferecem educação profissional de graça, na forma de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação, que devem ser articulados a projetos de pesquisa e de extensão. Magna cursa espanhol e está no 7º semestre. Ela conta que a vida mudou depois que entrou no instituto. Várias oportunidades de emprego apareceram. Adquiri um conhecimento a mais e também vaga de emprego ficou melhor, o currículo deu uma melhorada depois que eu comecei esse curso aqui dentro do Instituto Federal. Que as pessoas, quando você vai para alguma empresa, eles olham com outros olhos porque tem o quê? Sabe que é uma instituição de qualidade. Para fiscalizar o serviço oferecido aos alunos, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria em toda a rede federal de educação. O trabalho teve o objetivo de avaliar as ações de estruturação e expansão da educação profissional no Brasil. Foi verificada a atuação dos institutos federais com relação aos seguintes temas: evasão escolar e medidas para reduzi-las, interação com os arranjos produtivos locais, integração acadêmica entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão e infraestrutura e suporte à prestação dos serviços educacionais. A integração é mínima. Na realidade, a integração com a comunidade é mínima. Basicamente, eles funcionam praticamente isolados da comunidade, não só a comunidade empresarial, como a própria comunidade geral local. Esse é um problema sério, porque, na realidade, esses cursos de natureza técnica, eles dependem muito do mercado de trabalho que existe naquele lugar. E para você entrar no mercado de trabalho, você tem que se integrar logo na época de estudante. E isso realmente não está havendo. Então, esse é um dos maiores problemas que nós verificamos, fora a falta de infraestrutura. Falta equipar. Isso eu vejo sim, porque às vezes o professor quer dar um tipo de aula diferente e aí tem que pedir o data show está com alguém, não tem como. Então, eu acho que isso precisa sim. Para ser aulas mais dinâmicas, porque o corpo docente é muito bom, eles são preparados. Nos cursos profissionalizantes de nível médio, ficou constatado que a evasão atingiu 24% nos cursos do PROEJA, o Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Outra constatação refere-se à comparação dos indicadores de conclusão. Essas taxas nos institutos federais são consideravelmente inferiores às encontradas nas demais instituições de ensino superior. Outro problema grave que a gente verificou, que é a evasão e a repetência. Quer dizer, se calculou um índice de evasão em torno de 25%, fora a repetência, o que faz com que o aluno demore mais a se formar. E, portanto, se um aluno que devia passar 3 anos, passa 5, ele ficou, vamos supor, 50% mais caro. E aquele que vai embora sem terminar, ficou muito mais caro ainda. Então, na realidade, se você não tem professor, ou se falta professor, se falta técnico de laboratório, se você não tem integração com a comunidade, você, de certa maneira, incentiva essa evasão, essa repetência. A auditoria também constatou baixo nível de participação nas atividades de interação entre os institutos federais e os setores produtivos locais. As informações colhidas na auditoria, sob relatoria do ministro José Jorge, espelham que as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas pelos institutos não estão plenamente integradas, o que pode favorecer a realização de pesquisas dissociadas das reais necessidades socioeconômicas locais.
Também foi verificado que o principal fator de risco à qualidade é o baixo número de professores e técnicos de laboratório. Dados do Ministério da Educação indicam um déficit de quase 8 mil professores e de mais de 5 mil técnicos, o que corresponde, respectivamente, a 20% do quadro docente e 25% do pessoal de laboratório. Outros pontos deficientes dizem respeito à estrutura, tais como a quantidade insuficiente de computadores, bibliotecas, salas de aula e laboratórios. Nós demos um prazo lá ao Instituto, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, se deu um prazo de 180 dias para que eles elaborem um plano de ação em conjunto com todas essas escolas, né? Voltada para o tratamento da evasão, enfim, para corrigir todas essas questões que eu falei. Colocar professor, colocar técnico no laboratório, tratar a evasão, aumentar a integração. Eles terão, dentro de 180 dias, mandar para nós aqui, para nós examinarmos e monitorarmos um plano de trabalho que eles terão que implantar visando a qualidade desse sistema. Veja a seguir, TCU realiza auditoria na Agência Nacional de Petróleo. A gente volta já já. TCU realiza auditoria na Agência Nacional do Petróleo para verificar o sistema que fiscaliza a quantidade de petróleo produzida pelas empresas. Quanto melhor o funcionamento desse sistema, maior a garantia que os royalties serão pagos corretamente. Substância oleosa e inflamável, o petróleo é a principal fonte de energia na atualidade. O fato de ser um recurso esgotável, aliado à sua grande utilização ao redor do mundo, fizeram com que o seu valor econômico aumentasse e seu preço chegasse a altos níveis. Essa situação fez com que esse combustível se tornasse um elemento causador de grandes mudanças geopolíticas e socioeconômicas em todo o mundo. Para conseguir a extração do petróleo em alto mar, são necessárias plataformas que ficam a quilômetros da nossa costa. Além da Petrobras, diversas outras empresas exploram o ouro negro por meio de concessões obtidas em licitações. Tudo que é produzido tem de passar pelo sistema de fiscalização de produção. Esse sistema é informatizado e serve de instrumento para o acompanhamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A agência deve aferir a credibilidade das informações sobre o volume produzido de petróleo e gás natural informado ao sistema e reportado nos boletins mensais de produção. O sistema informatizado tem como objetivo principal a validação automática e individualizada dos dados e informações dos boletins de produção. Para conferir se o sistema de medição funciona adequadamente, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria na ANP. A fiscalização do TCU buscou conhecer e avaliar a forma como a agência realiza o controle da medição da produção de petróleo e gás natural, aferindo os aspectos operacionais para a execução dessas atividades. Existe obrigatoriamente em cada poço de petróleo um sistema que faz a medição da vazão daquele poço, ou seja, o petróleo é produzido, ele vai passar por esse sistema que vai ser calculado de quanto está sendo produzido naquele poço. Então tem esse ponto de medição e esse sistema de fiscalização da produção ele está conectado nesses computadores de vazão, então ele vai receber esses dados na própria agência. A auditoria verificou que o sistema, em linhas gerais, tem bom funcionamento. No entanto, é possível melhorar com a implantação das demais funcionalidades previstas para o sistema informatizado de medição da produção petrolífera. Essa medição é importante para constituir a base de cálculo para pagamento de compensações financeiras, participações especiais e royalties devidos pelos concessionários produtores à União, aos estados e aos municípios. A auditoria do TCU, que foi relatada pelo ministro Raimundo Carreiro, constatou que ainda não foi implementado o processamento automático dos dados e das informações dos pontos de medição fiscal. Também não foram ativadas a manutenção cadastral de calibrações dos instrumentos de medição e o carregamento de dados, tais como os testes laboratoriais relativos ao teor de água e sedimentos, bem como a emissão dos relatórios dos computadores de vazão. Este especialista conta que é difícil fazer a medição do petróleo e ter um sistema aprimorado é fundamental. O óleo tem um comportamento físico que muito diferente, por exemplo, da água, muito mais instável. Imagina a água, a molécula é H2O.
O petróleo, o hidrocarboneto, ele varia de um carbono, um gás, até dezenas de carbono na molécula. Então isso dá, ele tem vários tipos de petróleo. O petróleo naturalmente ocorre desde clarinho, igual a gasolina que a gente põe no carro, até um piche, o asfalto. Então tudo isso é petróleo, né? Todos os interessados, né, querem também que a produção, que a medição seja bem feita, porque o royalty, as participações especiais, tudo vai ser em função, né, desse volume. Quanto mais medido, melhor medido, né, melhor vai ser essa arrecadação. E também, como eu falei, para esse controle das empresas sobre o gerenciamento dos reservatórios. O tribunal recomendou que a ANP adote providências necessárias à implementação definitiva de todas as funcionalidades previstas para o sistema, em especial aquelas destinadas a tornar possível a validação individualizada dos boletins mensais. A ANP ter acesso diretamente aos dados dos computadores de vazão é muito importante para quê? Para ela poder comparar e fiscalizar para saber se aquele dado declarado pelo concessionário ele está correto. A Corte de Contas está acompanhando de perto o andamento das obras dos estádios que estão sendo preparados para a Copa do Mundo. A Arena da Baixada, em Curitiba, também está sendo fiscalizada. O tribunal analisou se a operação financeira está andando como previsto. Confira na reportagem. O Brasil está se preparando para receber a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. Alguns estádios foram construídos e outros passam por reformas. Em Curitiba, a Arena da Baixada está sendo ampliada para dar mais conforto e segurança a torcedores, atletas e profissionais da imprensa. As mudanças no estádio do Atlético Paranaense são necessárias também para atender às normas da FIFA. A viabilização do empreendimento envolve uma triangulação financeira entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Governo do Paraná e o Fundo de Desenvolvimento do Estado. O empréstimo do BNDES foi feito ao Fundo Estadual, que, por sua vez, repassou à sociedade de propósito específico, Arena da Baixada, que é a responsável pela execução da reforma. Seria feito um triângulo, um empréstimo do BNDES ao governo do Estado e, consequentemente, o governo do Estado ao SPE, que é o consórcio que está providenciando a reforma do estádio. O Tribunal de Contas da União tem fiscalizado o BNDES para saber se os empréstimos ou financiamentos para fazer as obras dos estádios estão de acordo com a lei. No caso da Arena da Baixada, o TCU determinou ao BNDES que encaminhe o projeto executivo da obra ao Tribunal de Contas do Paraná, no mínimo 45 dias antes da liberação de parcela superior a 65% do crédito total do financiamento. As importâncias superiores a isso aí fossem encaminhados todos os projetos ao Tribunal de Contas do Estado. Em janeiro de 2013, mais da metade da obra já estava concluída. O valor total do projeto, conforme o previsto, é de 234 milhões de reais. Mas a parte financiada pelo BNDES é de cerca de 130 milhões de reais. Desse valor, já foram liberados 33 milhões de reais, que correspondem a 20% do financiamento. Quando concluída, a Arena da Baixada terá 3 níveis de estacionamento, 7 pavimentos de uso geral, além de um novo edifício. Cabe ao TCU verificar se o empréstimo do BNDES ao Fundo de Desenvolvimento do Estado do Paraná está sendo feito como manda a lei. Mas quem deve verificar se o dinheiro está sendo usado de forma certa é o Tribunal de Contas Estadual. Para o relator do processo, o ministro Valmir Campelo, o TCU está acompanhando de perto as obras que estão sendo realizadas para a Copa do Mundo. O objetivo é verificar o desperdício de dinheiro público. Qualquer tipo de possível irregularidade no projeto entre a empresa e o próprio governo, imediatamente o Tribunal de Contas se comunica, oficializa aqui para nós e nós suspendemos junto ao BNDES a remessa dos recursos até que seja repassado, até que seja atendido às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. No próximo bloco, o TCU acompanha a preparação para os Jogos Olímpicos que vão acontecer no Rio de Janeiro. E você vai ver também outros destaques da atuação do TCU. Não saia daí!
O Brasil está ansioso para receber os Jogos Olímpicos de 2016. É a primeira vez que o evento vai acontecer na América do Sul. O Rio de Janeiro está se preparando para sediar esse mega evento esportivo e o Tribunal de Contas da União está acompanhando tudo de perto. Uma das vistas mais bonitas do mundo. Sol, praia, o cenário perfeito. Pessoas praticando esporte para todo lado. Essa é a cidade que vai receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É a primeira vez que a Olimpíada vai acontecer na América do Sul. O Rio de Janeiro está se preparando para o grande espetáculo esportivo. Obras de infraestrutura estão sendo realizadas. O transporte está passando por uma grande transformação. Será implementado o sistema BRT, que significa ônibus de trânsito rápido, da sigla em inglês. A estrutura de funcionamento se assemelha aos trens. Os ônibus vão passar por um corredor exclusivo ou preferencial para a circulação deles. Transcarioca, Transoeste e Transolímpica são os projetos de BRT que estão saindo do papel devido à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Essas linhas serão todas integradas e as obras estão a todo vapor. Temos que ter cuidado exatamente com o dia seguinte, ou seja, com o legado. Você tem que ter o investimento para o momento dos jogos e depois você tem que fazer com que a instalação subsista ou esteja adequada em função das necessidades posteriores. A cidade ganha como legado investimentos, seja em mobilidade, seja em segurança, seja em saneamento. Então, isso é uma maneira ampla para a cidade. Você tem vários investimentos que jogam nesse momento em que o Brasil aparece a nível mundial como a estrela do esporte, né? E você tem que dar a resposta adequada, fazendo com que o turista que vem aqui realmente reconheça. O brasileiro sabe fazer as coisas muito bem. Outra obra importante é a construção do Túnel da Saúde aqui na região portuária. Serão duas vias, uma indo e outra voltando, e no meio vai passar o veículo leve sobre trilhos. O elevado da perimetral, que fica aqui ao lado, será desativado quando tudo estiver pronto. Essa medida foi tomada para desafogar o trânsito e aproveitar essa área que estava abandonada. Essa questão da reforma do porto foi uma definição que já vinha antes, o Porto Maravilha. Eu trabalhei nisso anos e anos anteriormente, ainda no Ministério do Comércio, dentro do objetivo de você ter a área portuária revitalizada. De um lado, você ter uma melhor operação portuária e na retroárea você ter uma modalidade nova de vida, ou seja, ter novos prédios, residências, serviços, etc. Então, o prefeito Luiz de Janeiro levou adiante o projeto, chamou de Porto Maravilha. Isso joga também com definições de políticas públicas. A abertura da Olimpíada será no novo Maracanã. O estádio foi reformado e está de cara nova, inspirada nas arenas europeias. O Tribunal de Contas da União vai acompanhar de perto todo esse processo de preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O TCU verifica se os investimentos estão sendo feitos de acordo com a lei e conforme o previsto. Para o relator do processo, o ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, o foco deve ser na mobilidade urbana, tecnologia da informação e segurança pública. O TCU contribua para que esses recursos sejam aplicados de forma eficiente e eficaz, porque é assim que nós desejamos que os recursos federais sejam aplicados dentro de todas as políticas públicas no Brasil. De acordo com o relator, existe também a preocupação para que o investimento público para receber a Olimpíada realmente deixe um legado para a população. O Brasil tem que ficar com um legado a ser incorporado no seu patrimônio, não só no patrimônio físico, mas muito mais no patrimônio esportivo, no patrimônio em relação ao desenvolvimento tecnológico, através dos recursos que serão aplicados na área de tecnologia da informação e também nos recursos de infraestrutura, porque nós temos um país onde a mobilidade está, de fato, precisando de muitos recursos e que não fique à mercê apenas dos grandes eventos. Nós precisamos que os recursos que estão sendo aplicados nas políticas públicas de mobilidade urbana, eles sirvam no dia a dia para cada um cidadão brasileiro. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Confira. Foi realizado em Brasília o Fórum da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de Contas. A abertura coube ao presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, e a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia.
Um dos temas foi o controle de gastos eleitorais, mediado pelo vice-presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, com a participação do subprocurador-geral Paulo Bugarim, do Ministério Público junto ao TCU. Já a mesa sobre o processo no TCU e a responsabilização dos gestores teve a exposição do ministro Benjamin Zimler. Participou ainda do fórum o ministro substituto do TCU, o Éder de Oliveira. O Tribunal de Contas da União realizou monitoramento para verificar o cumprimento de determinações feitas à Secretaria Nacional de Segurança Pública referentes a critérios de distribuição e fiscalização do uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Sob a relatoria do ministro substituto Marcos Benquerer, o TCU verificou que boa parte das determinações e recomendações já foram implementadas. Sob a relatoria do ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante, o TCU monitorou o cumprimento de recomendações feitas a órgãos federais com o objetivo de aprimorar o controle da entrada em terras indígenas. A fiscalização do tribunal analisou o ingresso de colaboradores, pesquisadores, organizações não governamentais, missões religiosas, entre outros. Um dos problemas apontados pela auditoria do TCU é a falta de articulação entre as instituições públicas. Existem minérios que são considerados estratégicos para o desenvolvimento. São 17 elementos químicos que servem para fabricar componentes industriais, tais como motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, baterias, ímãs e catalisadores. Mas o Tribunal de Contas da União, em trabalho relatado pelo ministro Raimundo Carreiro, verificou falhas na fiscalização dessa extração mineral em terras raras, que deve ser realizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, foi um dos palestrantes do evento da União dos Vereadores do Brasil. Nardes apresentou a nova estrutura do tribunal e destacou a importância da ajuda dos vereadores para verificar se o dinheiro público está sendo bem aplicado. Além disso, o presidente Augusto Nardes conclamou os vereadores a serem parceiros dos tribunais de contas. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!